Oi, quarto ano, tudo bem? Bom, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos estudar um pouco de história. E o conteúdo de história que a gente vai falar é sobre a migração no Brasil e sobre as migrações aqui pertinho da gente, nas nossas proximidades. Quando a gente fala em migração, a gente já lembra um pouco do conteúdo que a gente estava vendo, que foi sobre movimentos migratórios, emigrantes e imigrantes. Relembrando um pouco, movimentos migratórios é todo o ato de ir e vir, sair de um determinado local e ir para outro, certo? Imigração é quando chega em um local. Imigração, como eu falei para vocês, lembra quando a gente imigra e importa algo para cá. A gente importa, a gente imigra quando chega algo pra gente. E emigração é quando exporta, quando sai. Tranquilo? Então, quando a gente fala sobre migração no Brasil, a gente tem que lembrar lá de 1500, quando os portugueses chegaram aqui. No nosso país já existia um povo que já morava aqui. Mas como os portugueses, eles estavam indo ao caminho das Índias, eles se perderam no meio dessa viagem, eles chegaram aqui, identificaram aquele povo e na cabeça deles, a gente estava indo para as Índias, então vamos colocar o nome desse povo de índios. E não é que ficou até hoje? Bom, os nossos índios, que já estavam aqui e habitavam o nosso país, eles ficaram aqui e acabaram sendo colonizados pelos portugueses. Nosso país foi colonizado pelos portugueses. E mais um pouco para frente, lá em 1808, as portas, digamos assim, do nosso país foram abertas. Então, mais povos começaram a vir para aquela terra. E quando chegaram aqui, eles começaram a ser distribuídos, eles começaram a ir para lugares, porque naquela época o Brasil, até então, era uma terra, era um novo mundo, então eram muitas oportunidades de descobertas, era um novo mundo a ser explorado no nosso país. Então, assim, quando a gente pensa nas pessoas que vieram, que migraram, que deixaram heranças culturais pra gente, a gente pensa nos portugueses, a gente pensa nos espanhóis, a gente pensa nos japoneses, alemães, italianos. Até o final do século XX, a grande predominância do nosso país eram de portugueses. A gente sabe que não foram só os portugueses que fizeram a colonização do nosso país. Então, o Brasil ser rico em cultura, rico em miscigenação, rico em etnia como ele é hoje, é graças a todos esses povos que vieram para aqui para o Brasil antes. Quando a gente fala em migração, a gente tem que pensar no movimento migratório, que é o ato de ir e vir de um determinado local para o outro. Mas a gente tem que saber que esse ato ele é ocasionado por alguma coisa. Por exemplo, desastres naturais, perseguição política, guerras, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de uma vida melhor. Isso ocasiona o ato migratório. Quando a gente fala em migração, nas nossas proximidades, a gente pode falar um pouco sobre a Rua da Liberdade em São Paulo. Lá em 1912, os japoneses começaram a chegar naquela área, mas eles começaram a chegar e ficar ali porque eles descobriram que existiam aluguéis mais baratos. Então eles foram chegando e foram tomando conta, foram abrindo comércios, foram morando, foram criando raízes ali. Mas, com o passar do tempo, os japoneses começaram a se expandir, deixando ali naquela rua mais concentrado mesmo só a parte comercial. Então, é bem legal aquela rua para se conhecer. Agora, saindo de São Paulo e vindo aqui mais pertinho, a gente pode pensar em Santo Antônio de Lisboa. Quando chega ali na paróquia da Nossa Senhora das Necessidades, se vocês olharem dentro da igreja, a arquitetura dela é toda açoriana, é toda portuguesa. Aquelas casinhas, quando vocês vão na rua do Caminho dos Açores, as casas, elas têm janelas e umas portas bem coloridas, com cores bem marcantes. Aqueles azulejos, que são os quadradinhos, os ladrilhos muito bonitinhos, que ficam, às vezes, até tem uma placa, se eu não me engano, na entrada do bairro, ele é bem característico de Portugal. Então, aquele espaço ali, ele foi colonizado pelos portugueses. Saindo dos portugueses, a gente pode pensar nos italianos. Quando a gente pensa nos italianos aqui em Santa Catarina, a gente pode lembrar de Nova Veneza. Nova Veneza foi colonizada por 400 famílias, vindas de Veneza, na Itália. Aí a gente pode pensar também do mesmo princípio dos portugueses chegando ao Brasil. Nós estávamos indo para as Índias, encontramos um povo, demos o nome de índios. Nova Veneza pode partir desse próprio conceito. Somos de Veneza e estamos procurando um novo local para morar. Então, Nova Veneza.
Agora, saindo da Itália, a gente pode pensar um pouco na Alemanha. Quando vem a Alemanha no estado de Santa Catarina, a gente pode pensar, ou muitas pessoas que não conhecem muito bem o estado, podem pensar diretamente em Blumenau, porque Blumenau é onde recebe uma das festas muito grandes, que é o Oktoberfest, que é uma festa tradicional alemã. Só que a cidade mais alemã que existe no nosso país é Pomerode. Pomerode foi colonizado por pessoas vindo da Pomerânia, que fica ao norte da Polônia, ali norte da Alemanha também. Então, assim, eles possuem ainda muitos traços alemães. A cultura, muitas pessoas ali ainda falam um alemão muito típico, muito regional. Então, a cultura é bem enraizada. Quando a gente passa para prestar atenção em todo o nosso país, a gente vê que o nosso país ele é colonizado por diferentes povos. A riqueza do nosso país é muito grande. Então, pessoal, se a gente parar para pensar, a gente praticamente pode viajar ao mundo dentro do nosso país, porque a migração dentro do Brasil foi muito grande, os povos que vieram para o nosso país foram muito distintos. Então, a cultura é muito rica. São índios, são portugueses, são alemães, são japoneses, espanhóis, italianos e muitos outros que vieram depois de muito tempo. Mas eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês estejam gostando das aulas e qualquer dúvida, vocês podem falar com a prof, tá? Então, vamos aos deveres e até o próximo vídeo. Beijo!